Oi, turminha. Hoje na nossa aula de português a gente vai falar sobre os sinais de pontuação, tá bom? Eu mandei um pequeno resuminho de estudo para vocês copiarem no caderno ou imprimir e colar, mas o importante, mesmo quem imprime e cole, é que vocês façam a leitura e compreendam o que está escrito, tá joia? Eu tô fazendo esse vídeo para complementar essa ideia, de uma forma bem simples para a gente aprender. Eu sei que a gente já viu alguns dos sinais de pontuação, né? Principalmente quando a gente estudou as frases no começo do ano. Mas é super importante a gente estar fazendo uma revisão e colocando outros sinais que são extremamente importantes para vocês, tá? Principalmente agora que a gente está entrando numa fase, no final do terceiro ano e início do quarto, que vocês vão fazer muitas produções de texto. Então, é importante a gente compreender como que funcionam os sinais de pontuação. E principalmente, o mais importante é a gente compreender também como que vai entrar a fala dos personagens dentro do texto. Porque a gente lê em muitos textos que tem a fala dos personagens, mas para indicar essa fala é necessário que utilizemos a pontuação, tá? É muito importante a pontuação. E lembrando que sempre quando a gente vai começar uma frase, independente do que a gente vai falar nessa frase, a gente sempre começa com letra maiúscula. E a gente sempre tem que dar o parágrafo, que é aquele espacinho no começo da linha. Isso é super importante para as pessoas entenderem no texto que a gente passou a falar de um outro assunto, que aquela frase que a gente tinha falado anteriormente se encerrou, tá? Então, a gente tem que ir prestando atenção nesses pequenos cuidados na produção do texto para a gente construir um texto de qualidade, um texto bem escrito que quem vai ler vai entender, tá joia? O que a gente está querendo dizer. Então, vamos lá. Vocês seguem o vídeo com o resuminho que eu mandei. Esse é o ponto final. Nós já estudamos ele no começo e falamos que ele vem nas frases afirmativas e frases negativas, né? Então, toda vez que eu vou escrever uma frase negativa ou afirmativa, eu vou terminar ela com um ponto final. Para que serve o ponto final, gente? Ele serve para dar fim na frase. Significa que a frase terminou e que eu vou falar de uma outra coisa, entendeu? A pessoa que está lendo, ela vai perceber pelo ponto final que eu terminei de falar o que eu queria falar e que eu vou falar de uma outra coisa, na outra linha, parágrafo, e inicio novamente a fala no texto, tá joia? Então, esse é o ponto final. O exemplo que está lá embaixo, a estrela brilha no céu. Ponto, acabou. É uma frase afirmativa. Eu estou afirmando: a estrela brilha no céu. Beleza? Vamos para o nosso próximo sinal de pontuação. Aprendemos também quando trabalhamos com tipos de frase. A interrogação. Ela vem no final de uma frase interrogativa. Ela vai indicar um questionamento, uma pergunta. Então, toda vez que existe uma pergunta, vai existir a interrogação no final. Simples, são sinais de pontuação que a gente já trabalhou. Em seguida vem a exclamação. A exclamação, ela vem no final das frases exclamativas. E ela vai indicar o que, gente? Vamos lembrar? Ela vai indicar admiração, espanto, alegria, advertência, né? Cuidado! Não pise! Presta atenção! Ai, que susto! Então, a exclamação, ela vai dar para a gente que está lendo o texto uma noção de uma ação dessa pessoa, que ela está praticando uma ação, ela está se assustando, ela está admirando, ela está sorrindo, está contente. Então, olha lá embaixo o exemplo. Que belo sapato! É uma exclamação, né? É uma frase exclamativa, é uma frase que traz, nesse caso do exemplo, admiração. Que belo sapato, né?
Já vimos essa também. Depois vem a vírgula. A vírgula é necessário para que a gente possa respirar, porque senão, se a gente não botar vírgula, no final do texto a gente morre sem ar. Eu já expliquei isso para vocês, né? Mas a vírgula tem outras particularidades também que eu coloquei no textinho aí para vocês. Então, olha lá, ela indica uma pequena pausa na frase. É usada também em datas, endereços e sequências. Então, olha lá, por exemplo, para separar na frase algumas palavras que vêm em sequência. O menino berrou, chorou, esperneou e dormiu. Então, para colocar todas essas palavras e enumerar, né, que ele berrou, que ele chorou, que ele esperneou, eu preciso usar a vírgula. Aí, quando eu uso a letrinha E, dormiu, eu não preciso mais da vírgula, tá joia? A vírgula também, ela é usada para que a gente possa dar uma pausa de respiração na frase. Sabe quando a gente fala assim, tipo, então... eu não sei mais o que fazer. Vocês estão vendo como que a vírgula vai dar sentido a essa leitura? Porque senão ficaria assim, então, não sei mais o que fazer. Agora, quando a gente quer colocar uma dramaticidade naquilo que a gente está falando, a gente utiliza a vírgula. Então, eu não sei mais o que fazer. Tá vendo? A vírgula aí ajudando a gente a entender a frase. Depois, para explicar alguma coisa. João, aquele menino de cabelos longos, tá lá na saída. João, vírgula, aquele menino de cabelos longos, vírgula, está lá na saída. Eu poderia falar simplesmente, o João está na saída. Mas eu quis explicar qual era o João. Então, o João, aquele menino de cabelos longos, está na saída. Vocês entendem? Eu quis explicar que João que era. Então, essa explicação eu tenho que colocar entre vírgulas, tá bom? João, vírgula, aquele menino de cabelos longos, vírgula, está na saída. Se eu tirasse essa explicação, vocês entenderiam a frase da mesma forma, mas não saberiam que João eu estou falando. Então, eu estou dando uma explicação no meio da frase. Para isso, eu tenho que colocar a vírgula. E por último, quando a gente está fazendo datas, né? Escrevendo endereços, datas. Então, a gente colocasse, por exemplo, Aparecida, igual a gente faz no cabeçalho, vírgula. 31 de agosto de 2020. Então, Aparecida, vírgula. Estou falando de um endereço, de um lugar, né? Então, eu preciso colocar vírgula. Essas são as utilidades da vírgula. Vamos ler o exemplo que está aqui embaixo? Esses exemplos que eu dei são todos exemplos que estão na explicação de vocês para colocar no caderno, joia? Então, olha lá, mamãe comprou muitas frutas, ela comprou. Olha lá, mamãe comprou muitas frutas, 2 pontos. Laranja, mamão, uva, maçã, e aí eu poderia continuar. Quantas eu colocar, terei que colocar entre vírgulas, tá joia? Depois nós vamos para um que vocês ainda não conhecem, que se chama aspas. As aspas, elas são aquele sinalzinho que vai lá em cima da palavrinha, assim, sabe? Que coloca a palavrinha, a gente fala entre aspas, né? Entre aqueles dois, parece 2 vírgulas que vão em cima. Indica a cópia de um texto ou a frase de alguém. Então, sempre que eu for colocar no texto, pegar um pedacinho de outro texto, uma fala de uma outra pessoa e for colocar dentro do meu texto, eu preciso colocar entre aspas. Tá joia? Isso a gente usa muito quando a gente ficar maior. Por enquanto, vocês ainda não usam, mas é para vocês conhecerem o que é aspas, tá? Então, por exemplo, se eu for falar assim, olha, a diretora avisou, a diretora falou.
Aí, entre aspas. Cuidado na hora da saída. Porque eu estou falando a fala de uma outra pessoa. O que uma outra pessoa falou. Então, eu preciso colocar essa fala entre aspas, tá joia? Vamos olhar o nosso exemplo aqui. A secretária avisou. Matrículas reabertas a partir de hoje. Né? Então, eu estou falando a frase de uma outra pessoa. Preciso indicar isso colocando entre aspas. Prestem bem atenção. Agora vem o travessão. O travessão ele é muito usado no diálogo, né? A gente usa para indicar a fala de um dos personagens do nosso texto. Então, olha lá, a professora falou, 2 pontos. Crianças, abram o livro na página 12. A gente pode confundir isso um pouco com aspas. E aonde que fica o cuidado, gente? Aspas, eu coloco entre aspas a frase de uma pessoa, uma coisa real que aconteceu. O travessão eu uso para contar uma história. Eu uso dentro de um texto que eu vou inventar, de uma história. Se eu fosse falar a frase da professora de verdade, fosse um texto verdadeiro, eu teria que colocar entre aspas. E geralmente as aspas eu não uso no meio do texto, eu uso só para indicar a fala de uma outra pessoa. Quando eu vou falar sobre falas dentro de um texto, uma redação que a gente vai fazer, né, escrever uma narrativa, um texto que tem fala, que tem narração, eu preciso usar o travessão para indicar a fala. Tá joia? Guardem isso na cabecinha. Aspas é coisa verdadeira, que foi realmente dito. Travessão é em histórias que eu vou inventar, em redações que eu vou criar. Tá bom? Frases de personagens que eu vou criar. Tá joia? 2 pontos. Indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Quando eu for falar de uma fala de um personagem, eu tenho que colocar Pedro falou, 2 pontos. Embaixo, travessão e o que ele disse. Então, os 2 pontos indicam que vai vir uma fala no texto. Toda vez que vem uma fala, eu tenho que indicar quem está falando, 2 pontos. E o travessão na outra linha, indicando essa fala. Então, aqui embaixo. Hoje eu trouxe no meu estojo 2 pontos. E aí, eu uso a vírgula, tá vendo? Isso é uma enumeração. Lembra que lá na vírgula a gente falou sobre as frutas? Então, que a mamãe comprou laranja, mamão, maçã. Então, eu tenho que usar os 2 pontos. Então, ó, eu gosto de comer. 2 pontos. Hoje eu trouxe no meu estojo. 2 pontos. Lápis, borracha e apontador. Entendeu? Para enumerar, eu coloco o que é 2 pontos. E aí, o que eu trouxe. O que tem. Sempre separado com vírgulas, tá? Ou para indicar que vai ter a fala de alguém no texto. João falou, 2 pontos. Maria gritou, 2 pontos. Entenderam? Quando a gente vai escrever e vai vir um diálogo e eu vou usar o travessão, eu preciso usar os 2 pontos antes para indicar, tá bom? Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior do que a vírgula, mas não o fim da frase. Por isso que é o ponto e uma vírgula. Indica que eu vou parar, mas que eu ainda não terminei. Mariane foi ao parque. Ricardo ao cinema. São 2 frases diferentes, né? Mariane foi ao parque. Ponto e vírgula. Ricardo ao cinema. No textinho de vocês tem outros exemplos. Se eu for fazer, por exemplo, uma lista, né? Aqui tá assim: a matemática se divide em geometria, álgebra,
trigonometria, financeira. Todas têm que ter ponto e vírgula. Se eu for fazer uma lista, eu tenho que usar o ponto e vírgula para listar. Tá joia? Por quê? Porque eu vou indicar que acontece esses trechos que eu estou falando da lista, né? Que a matemática se divide em geometria, álgebra, mas eu não terminei a ideia. Só que geometria é uma só, não existe outras geometrias. A álgebra é uma só, não existe outras. Então, eu coloco ponto e vírgula para indicar que não existe mais daquela dali, mas que eu ainda não terminei a frase. Entenderam? Não coloquei para vocês, no resuminho, a reticências, mas eu trouxe em forma de curiosidade para vocês, porque a reticências a gente aprende um pouco mais na frente. O importante para vocês agora são essas pontuações. Mas algumas crianças às vezes me perguntam sobre a reticências, que são os 3 pontinhos. A reticência, ela significa o seguinte: eu comecei uma frase, mas eu não quero terminar essa frase. Ou porque talvez o que eu vou escrever as pessoas não vão gostar, ou porque talvez eu não me lembre o que eu quero falar. Então, eu uso os 3 pontinhos. O que ele vai indicar, reticências? Que eu comecei, mas que eu não terminei, tá? Que ainda pode vir mais para frente alguma coisa. Ele é um pouco mais complexo e vocês vão aprender um pouco mais lá na frente. Mas, por enquanto, só para tirar a dúvida de vocês, é uma interrupção no pensamento. Eu posso falar, por exemplo, assim, a pessoa fala para mim, nossa, mas é tão difícil a língua portuguesa. Aí eu falo assim, então, e coloco 3 pontinhos. Ou porque eu não quero desanimar essa pessoa, ou porque eu não quero falar e de repente o que eu falar pode não ser tão legal. Então, eu prefiro colocar os 3 pontinhos e deixar aí que a pessoa pense. Tá joia? Então, esses são os sinais de pontuação. Estudem, tomem cuidado, porque nós vamos utilizar muito esses sinais de pontuação nas nossas produções de texto. Agora, no finalzinho do 3º ano, e vocês vão utilizar muito daqui para frente, muito. Porque produção de texto é uma coisa que os professores vão pedir para vocês até quando vocês terminarem a faculdade. Aliás, vocês precisam da nota de redação para poder passar no vestibular. Então, prestem atenção, tomem cuidado para aprender a escrever da melhor forma possível. Tá joia? Um beijo, fiquem com Deus.